Dias. Todo mundo tá com o livro de João aberto, tá? A gente vai começar hoje, então, um novo capítulo. Quem é que sabe qual é o capítulo que a gente vai começar? 7. Muito bem, muito bem. Capítulo 7. Todo mundo achou? João, capítulo 7? Daí eu vou fazer umas perguntas para ver se vocês estão estudando direitinho. Capítulo 7 todo mundo achou, né? Agora eu quero ver quem vai ser a primeira que vai me dizer quantos versículos tem esse capítulo. O capítulo 7 tem quantos versículos? 53. Muito bem. 53 versículos, tá? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. A história não acaba ali no 53. Ela continua no capítulo 8. Então, é uma longa história que a gente vai ter aí pela frente. Vão ser 2 capítulos, tá tudo ligado. Diferente do 6, que a gente teve um capítulo, parou, agora a gente começa um outro capítulo, uma outra história. Tá? Então, hoje a gente vai ouvir, Leda. Então, hoje tu vai ouvir. Tu nunca ouviu a da Festa das Cabanas, hoje tu vai ouvir. Então, eu vou começar lendo. Eu gostaria de ler todo o capítulo, tá? Mas eu vou ver até onde eu vou, até onde eu aguento. Pra não ficar muito pesado, tá bom, gurias? Pra gente ter uma visão geral, ok? Então, capítulo 7, versículo 1, tem um título ali, né? Jesus vai à festa das cabanas. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, mas para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Eu acho que até aqui, tá? Depois a gente continua. Ok? Então, tem várias informações novas aqui. A primeira delas é o nome da festa, né? Como é que é o nome da festa? Festa das Cabanas. Daí a Leda começou dizendo que ela nunca tinha ouvido falar na Festa das Cabanas. Alguém já tinha ouvido falar na Festa das Cabanas? O pessoal também fala Festa dos Tabernáculos, tá? É o mesmo nome para cabana, ok? Então, é tipo assim, eles faziam umas cabanas. Gurias, vão prestar atenção. Eles faziam umas cabanas para relembrar o período que o povo de Israel esteve no deserto, né? A gente já falou sobre isso várias vezes. O povo de Israel, eles estavam no Egito, eles eram escravos. Daí Deus enviou Moisés para libertá-los, libertou eles, e eles ficaram quantos anos no deserto? 40 anos peregrinando pelo deserto. E eles moravam onde no deserto? Em casas? De tijolos? Não, eles moravam em cabanas, certo? Então, essa festa é uma festa que Deus instituiu lá no Antigo Testamento, se não me engano está em Levítico, dando todas as informações de como eles deveriam comemorar essa festa. Essa era uma das festas mais importantes, assim como tem a Páscoa, né, que é a festa mais importante para os judeus e também para nós, cristãos, né? Eles também tinham a festa das cabanas, que a gente não tem,
tá? Que é uma festa que foi instituída por Deus para o povo de Israel, ok? E todos os... Eles ainda fazem isso, os judeus lá em Sim, Israel. com certeza. Eles seguem todas as festas. E qual é a data? Eu acho que não tem uma data específica, é que nem a Páscoa, né? A Páscoa não tem uma data específica, certo? Mas tem um... Tem um então, período, um momento geralmente é em outubro, tá? Então a Páscoa, geralmente assim, ó, 6 meses, depois do... geralmente é 6 meses de diferença entre a Páscoa e o Tabernáculos, né? Geralmente é assim. Então a Páscoa às vezes pode ser num mês, pode ser no outro. Para os judeus também é assim, tá? Não é uma data certa. Sim. Então, voltando ali, a festa das cabanas, né? 7:1. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia. Depois disso o quê? De tudo que a gente viu no capítulo 6. No capítulo 6, ele estava na Galileia ou ele estava na Judéia? Ele estava na Galileia, tá? A Galileia é como se fosse um estado mais para o norte e a Judéia é um estado dentro de Israel mais para o sul, tá? Então, eles estavam sempre... aqui, grande parte do ministério de Jesus, ele ficou na Galileia. Por quê? Está escrito ali. Porque na Judéia, a Judéia era onde ficava Jerusalém, onde ficava o centro religioso, onde ficavam os líderes religiosos, que desde o início queriam matar Jesus, queriam a cabeça de Jesus, certo? Então, Jesus nunca ficou ali por perto por muito tempo, porque ele sabia que eles estavam perseguindo ele, eles queriam matá-lo. A gente viu isso lá no capítulo 5, lembram quando ele curou aquele homem, esqueci agora o termo, paralítico, isso. Ele curou o paralítico, ele curou no sábado, lembra que eles começaram a perseguir Jesus? Lembram que a gente viu? E daí Jesus foi para Galileia, e daí ele ficou lá praticamente 1 ano ou mais, ok? E agora, se passou esse ano, festa dos tabernáculos, só que todos os homens tinham o costume de todo Israel ir para Jerusalém para participar dessa festa, tá? Então, era esperado que ele fosse, porque ele era um homem que seguia a lei, ele era um homem que era religioso, seguia todas as leis que estão no Antigo Testamento, então eles sabiam que ele iria aparecer lá. E os judeus já estavam com plano para matar ele há bastante tempo. Então, eles só estavam ali, ó, na espreita. Ele vai ter que vir e é agora que a gente pega ele. Só que ainda não era o tempo dele ser pego, morto, certo? Como vai acontecer mais ou menos daqui 6 meses. Porque daqui 6 meses vai acontecer a Páscoa, onde ele vai ser morto, ok? Então, Jesus, durante esse período, entre o que aconteceu ali com o milagre da multiplicação e aquele discurso dele do pão da vida, ficou mais ou menos um meio ano por ali, e ele ficou focado principalmente, a gente vai ver isso, em discipular aqueles que permaneceram com ele. A gente viu ali no final do capítulo 6 que ele tinha muitos discípulos, lembram? Mas muitos, tinha uma multidão, e muitos discípulos abandonaram Jesus. O que dá para entender é que parece que ficaram só os 12, mas podem ter ficado mais discípulos com ele. E durante esse período a gente tem essa descrição mais detalhada nos outros evangelhos, em Mateus, em Marcos e Lucas. Então a gente sabe que foi um tempo que Jesus usou para investir principalmente no treinamento dos 12, tá? E agora, então ali, ó, lê de novo. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia. Ou seja, era de propósito que ele ficou perambulando pela Galileia, porque ele não queria ir para a Judéia, porque ele sabia que na Judéia ele seria perseguido, e ainda não era a hora dele ser perseguido, nem morto, ok? E daí diz, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Ou seja, é claro, os judeus tinham um propósito claro. Quando a gente fala os judeus, no livro de João, são os líderes religiosos de Israel, tinham um propósito claro de matar Jesus. Jesus sabia disso, ok? Versículo 2. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, que é a festa dos tabernáculos, olha o versículo 3. Os irmãos de Jesus. E daí eu pergunto para vocês, quem aqui sabia que Jesus tinha irmãos?
Alguém sabia que Jesus Mas já tinha foi falado isso na nossa leitura aí, né? Então, Não lembro. já é. Tá? Uhum. Mas Jesus tinha irmãos, a gente já. quem já sabia? Tá, a Rosângela já sabia, a Iraci já sabia, mais alguém sabia? Eu também sabia. Sabia também? Tá, porque muita gente acha que Jesus não tem irmãos, tá? Mas a Bíblia é clara que ele tem irmãos, tá escrito aqui, ó, os irmãos de Jesus, tá? E isso é citado depois mais adiante também. Mas olha que interessante. Leiam agora o versículo 5. Versículo 5. Pois nem os seus irmãos criam nele. Ou seja, ele tinha irmãos, mas o que a Bíblia está dizendo para nós Mas aqui? esses irmãos eram filhos da Maria. Filhos da Maria. Mas José já era filho, já deu. Leda, pergunta para mim, tá? Então, assim, ó. Sim, eles eram irmãos de Jesus. Eles eram filhos de Maria e José. Maria só foi casada com José, tá? José provavelmente morreu antes de Jesus morrer, porque ele não aparece mais na história e no final ainda Jesus diz para João cuidar da mãe dele, tá? Então isso dá a gente entender que José, no momento do ministério de Jesus, tá? Quando ele já tinha 30 anos, José já tinha falecido. Mas olha só, durante 30 anos ele pode ter tido filhos, tá? Então depois, e Maria teve Jesus virgem, ok? Ela já era casada com José, já era desposada, como a gente diz, mas eles ainda não tinham tido relações sexuais, tá? Então, o Espírito Santo concebeu Jesus no ventre de Maria, ela teve Jesus, depois que ela teve Jesus, então ela teve relações sexuais com seu marido, e eles, que era José, e eles tiveram outros filhos, tá? Os nomes estão listados na Bíblia, eu não lembro agora, eu sei que tem irmãs também, e o que a gente sabe é que depois que Jesus ressuscitou, eles se converteram, tá? Gente, de quem é esse celular? Será que eu Tem que baixar o volume, não é o- tá? Deixa eu Que ver. atrapalha. Então, Meu sobrinho, ele que vai embora. versículo 3. Os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Vamos entender esse versículo, tá? Então aqui, Mas pode ser ele fora e ouvir? Não, né? ouvi aula. tá? Então assim, eu vou pedir para vocês colaborarem um pouquinho, porque a gente tá gravando, tá? Então se alguém precisar sair, sai, depois volta, tá bom? Até para não atrapalhar as demais. Então olha só, vamos entender o versículo 3. Os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve, olha só, estão quase mandando em Jesus. Dá pra imaginar uma coisa dessa? Irmãos menores, mais jovens do que ele, e além disso, Jesus é Deus, certo? E eles estão dizendo para Jesus o que Jesus deve fazer ou não deve. Ah, mas os irmãos dele sabiam que ele era Deus? Deveriam saber, né? Porque eles não acreditavam, tá claro que eles não acreditavam. Mas a história eles certamente conheciam, né? Maria ser a primeira a contar para eles a história. Tu não imagina? Porque Isso. ali naquela festa que ele transformou a água em vinho, foi os irmãos que ajudaram a levar a água fora. Foi aí que a gente descobriu. Não me lembro dessa parte. Vamos voltar lá. Eu não me lembro disso. Como eu não me lembro de nada ultimamente. Mas eu acho que não foram os irmãos, Eu acho que não. foram Mais ou servos. menos assim, a gente descobriu. Tá, que a gente só um Foram servos pouquinho. que foram levar água. Foram servos, dona Irma já olhou, então foram servos, tá, gurias? Vamos voltar pro 3 aqui, vamos tentar entender isso, tá? Então, Jesus tem irmãos, daí a pergunta é, puxa, mas será que eles não sabiam? Eles não sabiam do quê? Eles tinham que saber de tudo. Afinal de contas, você imagina, eles se criaram com Jesus dentro de casa. Vocês acreditam que Jesus alguma vez pecou? O que a Bíblia diz? Que Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou. Vocês conseguem imaginar viver na casa com alguém que nunca pecou? Fazer sempre certinho, né? Vocês conseguem imaginar viver, sei lá, vamos dizer que tivessem 20 anos, tá certo, os irmãos de Jesus? Só em conviver com ele, desde que nasceram, já era o suficiente para eles crerem em Jesus, concordam comigo? Já tinha evidência suficiente para crer em Jesus. Além disso, outra coisa, João Batista era filho da prima de Maria. Então, eles sabem de toda essa história também, que foi um nascimento milagroso. João Batista era um profeta. João Batista declarava que Jesus era o Messias, certo?
Maria recebeu o anjo. José teve um sonho onde o anjo falou com ele. Então vocês acham que os pais não iam contar para os filhos? Claro que sim, mas eles não acreditavam. Como a gente tem visto, o coração do ser humano é endurecido. Como a gente viu no capítulo 6, as pessoas só veem a Jesus se for lhe concedido pelo Pai. Está escrito lá, a gente estudou. Foi um texto repetitivo. Jesus repetiu várias vezes isso para entrar na nossa cabeça. A gente viu lá com a história de Nicodemos que Jesus deixou claro: é preciso nascer do alto. Para entrar no reino de Deus, não tem nada que eu possa fazer, a não ser clamar a Deus. Deus, tem misericórdia de mim. Me salva. Eu não consigo. Certo? Porque eu preciso nascer de cima. Então, as pessoas, elas são naturalmente rebeldes à palavra de Deus, rebeldes a crer em Deus, porque elas não querem se submeter a um Deus. Elas não querem um Deus que diga para elas que elas cometem pecado, que elas fazem coisas erradas. As pessoas querem aprovação, certo? Elas querem ser honradas. Então, sim, eles tinham tudo para crer em Jesus, mas eles não criam, porque ainda não tinha sido dado pelo Pai essa fé que os levaria a crer em Jesus. Mas depois eles vão crer. Então a gente sabe que depois que Jesus ressuscita e sobe para os céus, eles estão juntos lá orando quando Jesus envia o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tudo bem até aqui? Podemos ir adiante com os irmãos de Jesus, tá? Então vejam só, eles estão dando conselho para Jesus, dizendo o que Jesus tem que fazer. Estão dizendo assim, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Eu imagino que eles estão se referindo aos seus discípulos lá na Judéia, lá em Jerusalém, porque ali na Galileia ele já estava sendo seguido por vários discípulos, certo? Alunos, né? Como a gente viu. Versículo 4. Isso é a fala dos irmãos ainda. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. O que eles estão falando aqui é um ditado, certo? Se tu quer ser conhecido, como é que tu vai ficar falando num lugar, dentro de uma sala, para 2 pessoas, para 12 pessoas, certo? Ou para 20 pessoas. Se tu quer ser reconhecido, tu vai ter que ir no meio da rua, tu vai ter que te expor, tu vai ter que ir lá no centro do judaísmo, que é Jerusalém, tu vai ter que ir pro templo, tu vai ter que pregar lá, vai estar todo mundo lá, certo? É uma peregrinação. As pessoas todas, não só de Israel, iam para Jerusalém, mas até os judeus que moravam em outros lugares, em outros países na época, né, em outras regiões, na verdade, do Império Romano, eles se deslocavam lá para Jerusalém. Então, o que eles estão dizendo é isso, tá? Eles estão citando um ditado que faz sentido, mas eu faço a pergunta, quem são eles para dizer para Jesus o que Jesus tem que fazer ou não, né? E sendo até que tem essa explicação aqui de que eles nem acreditavam em Jesus. Então parece mais ou menos assim, vamos jogar ele no fogo para ver se é, se não é, se ele é louco, porque a gente já viu, já comentei com vocês que em outros evangelhos, né, eles até duvidavam que Jesus não fosse bem da cabeça, tá? Então, continuando ali, no 4 ainda. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-as ao mundo. Aí quando eles falam mostre-as ao mundo, é isso. Vai estar em Jerusalém, lá na capital, vai estar mostrando para o mundo dos judeus, digamos assim, né? E depois o versículo 5, que é um versículo muito interessante. Pois nem os seus irmãos criam nele. Versículo 6. A gente já viu, né, no capítulo 6, que muitos falsos discípulos abandonaram Jesus, porque na verdade não criam nas palavras dele, não aceitaram as palavras dele. Porque se crescem, aceitariam, ok? 6, então. Então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo. Ou seja, Jesus está dizendo para eles, eu conheço tudo, eu sei tudo o que acontece, eu sei o tempo de cada coisa. E eu sei que esse não é o momento de eu ir para essa festa. Ainda não é o momento, tá? Mas olha o que ele diz depois. Para vocês, qualquer tempo é certo. Olha que frase pesada essa. Eu tô dentro do plano do Pai, minuto a minuto. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Mas para vocês, pode ser qualquer tempo. Vocês não estão no plano de Deus? No sentido de que vocês não conhecem a Deus, vocês não creem em mim. A vida de vocês não está dentro dos propósitos
salvíficos de Deus, certo? Vocês ainda não tomaram uma decisão de seguir a Deus. Ou seja, vocês estão desperdiçando os dias de vocês, ok? Para vocês, o que vocês forem fazer qualquer dia, tanto faz, mas eu não. Eu tenho um chamado, eu tenho uma missão. O Pai me deu uma missão. E cada dia tem um propósito, cada dia tem um significado. E eu sei qual é esse tempo, tá? 7, olha o versículo 7. O mundo não pode odiá-los, mas a mim, o que diz ali? Odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Dou testemunho de que o que ele faz é mal. Quem é o ele ali? É o mundo. Muito bem, é o mundo. O que o mundo faz é mal. E quando Jesus fala mundo, ele está se referindo a todas as pessoas que não colocaram a sua fé em Cristo. A todas as pessoas que não nasceram espiritualmente ainda, ou que nunca vão nascer espiritualmente, tá? Essas pessoas não podem ser odiadas pelo próprio mundo, pelo próprio sistema que a gente se encontra, porque elas fazem parte do mundo. E isso é um conceito que a gente tem em toda a Bíblia. Jesus disse: quem não é a meu favor é contra mim, certo? Se tu não tá do meu lado, tu tá contra. Não existe neutralidade. Eu tenho repetido isso aqui sempre, né? Ou, a Bíblia é clara, ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Não existe meio termo, né? Todas nós aqui, todo mundo que ainda não creu em Jesus é filho do diabo. No momento que a gente crê em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, tá? Aqueles que creram nele, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É um versículo bíblico, claro, sobre isso, ok? Então Jesus está dizendo assim: eu tô seguindo a agenda do meu Pai. Eu sei quem eu sou, eu vim do alto, eu sou o próprio Filho de Deus. Mas vocês que não creem em mim, para vocês tanto faz. Vocês podem fazer o que quiserem cada dia da vida de vocês. Eu não. Eu tenho um propósito na minha vida, tá? Daí 8, Jesus diz para eles. Agora é Jesus que manda eles, né? Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Então aqui Jesus diz: vão vocês. E ele dá a entender: na hora certa eu vou. Na hora que for o tempo apropriado, eu sei quando eu vou. Eu não preciso que vocês me mandem. Eu sei o tempo certo que eu devo ir, ok? 9. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. 10. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, e daí aqui alguém pode perguntar, por que fala assim, subiram para a festa? A gente já viu isso antes, quem é que sabe? Deveria ser uma montanha? Muito bem, porque Jerusalém estava numa montanha, tá? Era um lugar mais alto, então eles usavam esse termo, subiram, isso que quer dizer ali, tá? Ele também subiu, Jesus também subiu, não abertamente, mas em segredo. Então, assim, ele não foi com a multidão, porque naquela época eles iam peregrinando para essas festas, tá? Então, o pessoal de uma cidade saía, e uma família, 2, 3, 4, ia uma mini multidão junto, caminhando até lá, Jerusalém. Até tem uma história nos outros evangelhos sobre Jesus, que ele se perdeu no meio, se perdeu não, os pais dele não se deram conta que ele não estava junto com eles, porque era tanta gente, só foram se dar conta mais de um dia depois, ok? Então isso era comum, só que Jesus não foi com aquela multidão, porque ele não queria ser identificado. Ele sabia que eles estavam atrás dele, certo? Então ele quis ir em segredo, ok? 11. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Olha o desprezo, né? Onde está aquele homem? Jesus não tinha nome? Jesus, né? Vocês podem perguntar: onde está Jesus? Não, é aquele homem, né? Aquele qualquer. E então eles estavam ali de butuca, como a gente diz, né? Estavam prontos, estavam esperando, é o momento. E os judeus aqui, novamente, são os líderes religiosos lá de Jerusalém, tá? 12. Entre a multidão havia muitos boatos a respeito de Jesus, dele, né? Alguns diziam: é um bom homem. Não, ele é um cara bom, ele ajuda as pessoas, ele cura as pessoas, ele expulsa os demônios, ele é um cara bom. Outros
respondiam: não, ele está enganando o povo. Ele é um enganador. Então ele faz esses milagres aí para enganar as pessoas, mas isso não é verdade, tá? Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Então, por medo dos líderes religiosos, porque os líderes religiosos, eles controlavam tudo, eles controlavam as pessoas. A gente viu a história do paralítico, né? O paralítico acabou sendo curado por Jesus e depois os líderes queriam saber quem era, ele não sabia quem tinha curado ele. No momento que ele descobriu, ele foi correndo lá contar para os líderes, porque ele queria ganhar ponto com os líderes religiosos, ok? Eles tinham domínio sobre aquelas pessoas ali. Tanto que eles conseguiram crucificar Jesus com o apoio do povo todo. Certo? Eles dominavam o povo. Então, as pessoas tinham medo de conversar sobre isso em público, porque elas sabiam que Jesus estava sendo perseguido. E eles queriam arrumar uma emboscada para pegar Jesus, e ninguém queria tocar no nome de Jesus. Mas aqui a gente tem um ponto muito importante nesses versículos aqui, no 12 e no 13, tá? O que tu diz a respeito de Jesus é fundamental. Nessa vida, a coisa mais importante é eu saber o que eu penso sobre Jesus. E não adianta dizer que Jesus foi um cara legal, que Jesus foi um homem bondoso, amoroso, que ele foi maravilhoso, que ele ajudou as pessoas, que ele foi um exemplo. Não. Eu preciso reconhecer tudo o que ele disse que ele é. Que ele é Deus e que ele é Senhor, que ele tem autoridade, que a palavra dele é a mesma palavra que a do Pai, que assim como o Pai dá vida, ele dá vida, assim como o Pai julga, entregou o julgamento todo a ele, que ele vai julgar todos no final dos tempos, que ele vai ressuscitar todos no final dos tempos, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Eu preciso crer em tudo que Jesus falou. Então, é isso que eu preciso saber sobre Jesus. Não adianta eu dizer que Jesus foi um cara legal e achar que eu vou pro céu por causa disso. Não vou, tá? E aqui a gente tem essas pessoas falando isso. Os outros ali dizem, não, ele está enganando o povo. Ah, esses aqui estão sendo piores do que os primeiros. Mas nenhum deles está reconhecendo quem Jesus verdadeiramente é. Porque o quem Jesus verdadeiramente é Deus, é o Cristo, é o Messias que veio salvar o mundo todo. Como afirmaram os samaritanos, lembram? Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Os samaritanos, que os líderes religiosos desprezavam, reconheceram e confessaram verdadeiramente quem Jesus é, sem Jesus ter feito nenhum milagre, só pela palavra dele, ensinando a eles, e porque eles pediram para Jesus. Jesus ficou lá, tá? Então, tudo bem até aqui? Pergunta. João 5 fala os serviçais. Mas olha aqui que fala no final, lá na versão NVI. Então, No final onde? Do 2:5 ali. João 2:5 fala que são servos. Mas no final, tá, por isso que elas lembraram que os irmãos foram citados aqui. Então pode falar, Alson, para todo mundo ver. Não, que eu tô, Qual é o versículo? Eu tô querendo elogiar as alunas. Tá. Qual é o versículo? E no João 2, versículo 12, né? Tá, espera aí. Vamos todo mundo abrir então. João 2:12. A Maria não disse para os irmãos pegarem a água, falou para os serviçais, como a dona Irma falou. Que está em João 2:5. Mas sim, ele fala depois que Jesus desceu para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então, realmente... A gente já tinha tocado nesse assunto. Exato. Tá, mas vamos abrir o versículo. Vamos abrir o versículo para todo mundo ver. É muito importante a gente sempre ter um versículo para defender o nosso ponto de vista, tá? Então, a gente precisa saber onde é que tá. Eu não me lembrava que estava escrito isso lá, mas realmente tá, a Karen achou para nós. Sim, eu lembrei que a gente debateu. Tu achou, Rosângela? Não, eu não achei. Não, mas tu pode ler para nós? Não, é só. Eu até tô com um óculos quebrado. Ah, tá. Então eu vou ler, tá? Tá, Rosângela? Tá bom. Eu vou ler então. João 2, todo mundo conseguiu abrir? Versículo 12, tá? Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então, realmente, tinha isso aqui em João 2, quando a gente leu, falava nos irmãos dele, eu nem me lembrava mais. Mas a Rosângela que tinha mencionado, né?
Tá certo, não sei quem mais. A Iraci A Iraci. disse que foi na festa lá. Então tá ótimo, então de parabéns. Então com uma memória melhor que a minha. Porque eu não me lembro, eu não me lembrava. No 5 fala que foram foi pro servo. A ordem que Maria deu foi para os servos, no versículo 5. Isso. Como Mas os irmãos dele estavam presentes. Então. na festa. Tudo bem? Podemos ir adiante então? Então agora a gente vai ali para Jesus ensina na festa, estão vendo? Eu vou ler essa parte então. Versículo 14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo. Ele vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhes obedece. Por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado?